e foi transformado Pedro, que quer dizer pedra ou rocha. Deus, ele viu em Pedro o que os outros não viam. Deus, ele não viu aquilo que estava mostrando agora, aquele homem que agia sem pensar, que falava antes de pensar. Ele era aquele homem explosivo, mas Deus, ele viu não que ele poderia o servir no agora, sim que ele poderia ser lá para frente. Deus, ele o moldou conforme ele queria, porque Deus ainda viu que havia esperança para Pedro, quando mais ninguém achava que havia esperança. E em Mateus 16:13 fala, vou estar abrindo aqui para ler para vocês. Aleluia, Jesus. Em Mateus 16, do 13 ao 20, fala: chegando Jesus à região de Serarei, em Felipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por o meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos e não contassei a ninguém que ele era o Cristo. Nessa passagem, Deus, ele fala a parte quando eu falei que Pedro significa pedra. Por isso que Jesus, ele fala: e nessa pedra edificarei a minha igreja. Porque Jesus, ele tinha escolhido Pedro como o líder dos discípulos. Se você pegar para ver sobre a vida de cada discípulo, nenhum era o discípulo perfeito. Todos tinham erro, todos tinham um defeito, ninguém era perfeito. Mas Jesus olhou para eles, viu que eles poderiam servir lá na frente e falou: siga-me, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus, ele não chamou Pedro pelo que ele era naquele momento, porque os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Às vezes, os nossos planos é apenas um pedaço de papel, mas os planos de Deus é a Bíblia pra gente. O Evangelho, ele mudou o caráter de Pedro. O Evangelho, ele trouxe o Espírito Santo, transformou ele em um homem firme, sábio e cheio de amor. Pedro, como a gente sabe, Simão, ele era explosivo, mas Pedro, como foi transformado, ele se transformou em um homem sábio e cheio de amor. Quantas vezes nós que somos cristãos encontramos alguém do passado e eles falam: você está diferente de antes, porque agora a gente é nova criatura. Deus, ele fez a gente pessoas novas. Aquilo que a gente era antes, nosso pensar, nosso falar, nosso agir, tudo foi moldado para melhor. Da mesma forma de Pedro, ele foi moldado para ser uma pessoa melhor. E nem fala aqui em Mateus 4:19. E fala: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Foi nessa parte que Jesus fez de Pedro, o homem que era apenas um pescador de Cafarnaum, transformou ele em um profeta, transformou ele em uma pessoa seguida por Deus, transformou ele em um líder. Por isso que Deus fala: de pescadores de peixes foram para pescadores de alma. João 21 fala: Aleluia. depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse